Olá, meu nome é Raquel, sou sócia e cofundadora da Go Human e assim tenho o prazer hoje de estrear o nosso Go Human Talks com a minha amiga Mônica Zarte. E nós vamos conversar aqui hoje sobre modelos de trabalho híbrido. Ela vai trazer um pouco da experiência dela. A Mônica trabalha com cultura, liderança e mudança na Nokia, hoje no Canadá, em Ottawa. Já esteve aqui no Brasil por muitos anos. Ela vai trazer um pouco da experiência dela. A gente vai bater um papo aqui sobre esse tema, né? Hoje que todo mundo quer saber, né, Mônica? Como é que vai Aí, funcionar esse trabalho híbrido? uma honra para mim estar inaugurando essa série, que eu espero que seja de muito sucesso. E é isso aí, eu acho que esse é um assunto totalmente em alta no momento, né? É, e a Nokia já tem um histórico aí de trabalho remoto de muito tempo e eu acho que dá para trazer alguns insights legais. Muito bom. E, Mônica, conta um pouco então para a gente, assim, hoje, depois até vai ser legal você trazer a tua experiência também no Canadá, né, o que mudou, talvez, até nessa dinâmica de trabalho, né? Mas eu me lembro que a Nokia, há muitos anos, 2000 e pouco, não lembro exatamente que ano, fez uma mudança grande. Primeiro, a questão do trabalho remoto, em alguns dias da semana já era, né, permitido, as pessoas tinham até, né, eu tinha uma inveja, né, que você ficava, né, toda sexta-feira, eu me lembro que você estava em casa. E depois tem uma grande mudança, né, também no escritório, né, no layout. Então, conta um pouco para a gente como é que foi, como é que funcionava isso. Sim, e quando eu entrei na Nokia em 2006, e aí naquela época já era possível trabalhar remotamente, trabalhar de casa, quando você tivesse alguma necessidade específica. Não era muito difundido ainda, não era uma coisa assim que a empresa incentivava, mas ela te dava a possibilidade, né? E aí isso começou a evoluir com o tempo, é, e isso também depende, e eu acho que sempre dependeu muito do tipo de função que você tem na empresa. Se você tem algum motivo para ter que estar na empresa, obviamente a sua flexibilidade vai ser menor. Se você está numa função onde você não precisa necessariamente estar em contato com as outras pessoas, ou você não está, por exemplo, atendendo um cliente, etc., então essa flexibilidade sempre foi maior. Mas em 2008, a Nokia também fez uma mudança para um conceito de open office, né? Até Uhum. então, existia aquele sistema de que eu diria que a grande maioria das pessoas já sentava no open office, mas a gente tinha alguns líderes, alguns gerentes ainda numa sala fechada. E aí, em 2008, eles fizeram uma mudança para realmente implementar o conceito de open office. O que significava isso? Significava que você não tinha mais a sua baia própria, onde você tinha lá as suas coisas pessoais, a foto dos seus filhos, a sua papelada, ou o que quer que fosse, né? Uhum. Seu Mas armário. seu armário, exatamente. Mas sim, você chega de manhã com o seu laptop e você senta onde tem espaço disponível, e é isso, e todo mundo no Open Office. Algumas áreas específicas de RH, era uma delas, tinham uma área reservada, porque se você precisa se você precisa encontrar alguém que vai te prestar algum tipo de serviço dentro da empresa, obviamente você tem que saber onde essa pessoa está sentada, mas fora isso, não. Você tem, você chega e acha um lugar para você sentar. E, Mônica, eu lembro que na época, assim, eu vi algumas pessoas, né, que eu acabava indo bastante, né, lá no escritório, algumas pessoas que chegavam cedo, né, às vezes antes do horário, para pegar o mesmo lugar, né? Como é que foi, assim, essa Existe, adaptação? eu acho que existe todo tipo você nunca vai agradar todo mundo, né? E mudança, eu acho que sempre vai gerar desconforto, né? Então, existiam aqueles que, eu gosto desse lugar, eu gosto de sentar aqui, eu vou chegar cedo e vou estar sentado aqui, aí você sabe, fulano, você sabe onde vai encontrar, sempre Uhum. tá lá naquele cantinho e tal.
Mas eu acho que houve todo um processo de preparação, de comunicação anterior, de como é que isso ia funcionar, o que era esperado do funcionário, quais são as regrinhas de boa convivência num ambiente em que está todo mundo aberto, do tipo, você não pode ficar falando alto no telefone, enquanto as outras pessoas em volta de você estão tentando se concentrar. E aí, então, também teve toda uma questão de tecnologia por trás. A gente tem que ter as salas de reuniões disponíveis, a gente tem que ter os espaços onde você pode fazer essa ligação, phone booths, onde você pode reservar para sentar lá e fazer a sua ligação quando você tem um conference call que você tem que participar e tal. Como que funciona isso? Então, você tem que ter esse sistema de reserva preparado para ser implementado no momento em que você faz essa mudança. Então, tudo isso foi uma preparação que foi implementada no momento em que a gente faz essa modificação toda, né? E um ponto importante é que, nesse momento, a empresa também já não considerava que 100% da população estava 100% do tempo no escritório, né? Eu ouvi esse número essa semana, na verdade, que o número que a Nokia usa é que 60% dos funcionários, em média, estão no escritório e que os outros 40% ou estão em clientes ou estão trabalhando remotamente, etc. Né? Isso normalmente, então, né? Não na normalmente, atual, agora, talvez na volta... Exatamente. Então, nessa volta, eles estão considerando que esse número vai ser reduzido para 40%. Ah, que interessante. Eles já estão fazendo uma análise com base em N pontos levantados, incluindo a pesquisa que a gente fez recentemente, que a gente pode falar mais um pouquinho sobre ela ainda. Mas, então, tudo isso levado em consideração. E aí, esse processo de mudança, eu acho que ele afeta exatamente isso, você aprender novos hábitos, né? E acho que uma mudança sempre gera isso. Eu tenho certeza que quem não estava acostumado a trabalhar remotamente há um ano atrás, já adquiriu alguns hábitos durante esse ano, né? Então, é tudo uma questão de você trazer a empresa e os seus funcionários a se adequarem a esses novos hábitos, né? Mas é uma comunicação constante também, né? Eu acho que desde então, estamos em 2021, e de vez em quando tem que ter um reforço da comunicação dessas regrinhas de boa convivência. Porque acontece também da pessoa dizer, eu não gosto de ficar sentado aqui num ambiente aberto, muita gente em volta me atrapalha, então eu reservo uma salinha e fico lá das 8 da manhã às 6 da tarde naquela salinha. Não pode. Porque... Sim, dá na mesma, né? Ter a sua sala particular, né? E, Mônica, assim, dos aprendizados, então, imagino que você está falando que todas essas práticas já estabelecidas ajudaram certamente nesse momento de pandemia, onde as pessoas ficaram até 100% no trabalho remoto, né? Mas para esse retorno, como você falou que já está sendo, né, todos esses estudos já sendo feitos, até para talvez redimensionar também escritórios, né, e repensar esse modelo de trabalho, o que você acha que vocês trazem de aprendizado do passado e o que muda também, né, nesse retorno, que acho que até no Canadá, pelo que a gente falou, está bem mais próximo, né, do que aqui no Brasil, né, provavelmente, mas... Esperamos, né? Eu acho que de aprendizado, Raquel, primeiro que precisam ter regras a respeito, né? E a Nokia tem regras a esse respeito. Não é assim, eu decido e eu faço como eu quero, né? Então, existe um guideline a respeito disso que diz que se você trabalha até 25% do seu tempo remotamente, você não precisa ter um acordo formal. Você simplesmente, obviamente, tem que conversar com o seu chefe e o seu chefe entrar num acordo com o seu chefe se funciona ou se não funciona aquilo. Mas se até 25%, se você trabalha remotamente até 25% do seu tempo, que é o meu caso, eu, por exemplo, sempre, ou nos últimos muitos anos, trabalhava 3 dias por semana no escritório e 2 dias em casa, eu não preciso ter nenhum acordo formal com a empresa. Entre 25% e 40% do tempo, se você trabalha remoto entre 25% e 40% do seu tempo, a empresa diz que seria bom você ter um acordo formal
a respeito disso. E se você trabalha remotamente mais do que 40% do seu tempo, então você tem que ter um acordo formal com a empresa sobre isso. Então, existem regras para que isso não seja simplesmente uma decisão da cabeça do funcionário, né? E o outro ponto que eu acho que é importante, que eu acho que a Nokia construiu isso com o tempo, é que o funcionário ele tem que saber muito bem o que é esperado dele. Você tem que saber o que na sua função, o que é esperado de você, o que você tem que entregar lá no fim do dia, no fim do mês, no fim do ano. Isso está muito claro. Eu acho que não existe uma necessidade de você estar ali em cima do funcionário para saber o que ele está fazendo. Se ele sabe quais são as expectativas, a gente espera que ele tenha responsabilidade, maturidade suficiente para entregar o que é esperado dele. Então, acho que isso são os dois pontos que são muito importantes. Você tem que ser muito claro para o funcionário quais são as regras da empresa com relação ao trabalho remoto e o que é esperado dele no dia a dia. E aí eu acho que isso vai funcionar. Óbvio que ajustes têm que acontecer constantemente, mas isso, se você está presencialmente, também tem que acontecer, né? Mas a chave, pelo que você está falando, é um bom acordo e essa confiança, né? O foco mais realmente nas entregas, nesses acordos das entregas, e não necessariamente, né, de onde que a pessoa, né, vai estar, em que momento que ela vai, né, fazer o que é esperado. Agora, isso é muito da cultura também, acho que a cultura, né, da Nokia ajuda bastante, né? Acho que a gente falou, né, já conversamos, né, várias vezes sobre isso, mas que tem uma cultura muito, né, de deixar, né, as pessoas muito à vontade, né, de dar bastante autonomia, né, mas com bons acordos, como você falou. O que você acha, assim, né, de aspectos da cultura que de fato ajudam e vão ajudar mais ainda, né, nesse retorno em que as pessoas provavelmente vão ficar até mais, né, tempo no remoto? Eu acho que passa muito sobre cultura, né? A Nokia é uma empresa nórdica, uma empresa finlandesa. Acho que tem muito dessa questão da autonomia e da confiança. E eu acho que tem variações também dentro da empresa. Acho que depende da área em que você trabalha. Eu acho que isso é mais forte do que em outras. Eu acho que você tem que estar se você trabalha muito no cliente, é diferente de uma área em que o seu cliente é mais interno. Eu acho que tem variações nesse sentido, mas eu acho que a cultura é muito construída com base nessas questões, nesses acordos que tem o acordo formal, digamos assim, mas tem o acordo implícito também, né? Eu confio em você, eu confio que você vai estar trabalhando onde quer que você esteja trabalhando, que você vai estar comprometido com o resultado que você tem que trazer, né? E para mim, inclusive, como eu disse, eu estou na Nokia desde 2006 e eu nunca tive um chefe sentado no mesmo escritório do que eu, né? Eu trabalhei até 2018 no escritório do Rio de Janeiro e agora eu estou no Canadá. Meus chefes sempre estiveram, em algum momento, tive chefes em São Paulo, mas tive chefes na Alemanha, na Índia, no Egito, e meu chefe atualmente está nos Estados Unidos. Então, que diferença faz para o meu chefe se eu estou sentada no escritório ou se eu estou trabalhando em casa, né? Não faz, né? Não tem uma diferença significativa. Obviamente, dependendo da sua função, é importante que você esteja no escritório, mas na minha função atual, o meu trabalho é muito mais com pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, o meu dia é muito mais em diferentes conference calls com pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, não e também se reportando a pessoas espalhadas no mundo inteiro, com pares espalhados no mundo inteiro. Quer dizer, já é muito parte da realidade de vocês, né? De como a estrutura funciona, né? De como a estrutura organizacional funciona. Né? Tem pessoas que estão em times que são muito mais locais, e está todo mundo naquele time sentado no mesmo escritório. Então, eu entendo que faça mais sentido que aquele time especificamente vá mais ao escritório. Ou o time, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, que
tem que ter acesso aos laboratórios com equipamentos, etc. Então, existem situações diferentes que, que aí necessitam de acordos diferentes. Mas... Sim. Isso provavelmente está sendo levado em consideração, né, agora para esse retorno também. Com certeza. Conta um pouco da pesquisa que você disse que foi feita internamente, até, né, o que essa pesquisa revela até sobre o desejo das pessoas e que está orientando aí as ações de vocês na volta. Deixa eu até abrir aqui para eu conseguir ler um pouquinho e te falar um pouco mais sobre os resultados dessa pesquisa. A gente fez uma pesquisa Future Ways of Working no final do ano passado, em dezembro do ano passado. Todos os funcionários foram convidados a participar e a gente teve um response rate de 32%, ou seja, 32% dos nossos funcionários responderam essa pesquisa globalmente, mais ou menos, isso significa mais ou menos 1/3 dos nossos funcionários. E eu tenho aqui um resumo dos resultados, né? Então, em média, os funcionários veem como ideal trabalhar 3 dias por semana remoto, né? Então, trabalhar 3 dias por semana em casa e 2 dias por semana no escritório é a situação ideal. A principal razão para ir ao escritório após o Covid é apontado como colaboração. Então, por que razão eu iria ao escritório? É porque o escritório te traz um ambiente maior de colaboração. Inclusive, isso está sendo levado em consideração pelos nossos times de real estate. Que as mudanças que têm que ser feitas no layout do escritório têm que estar mais focadas a ter ambientes que propiciam essa troca mesmo, essa interação, né? Exatamente, propiciam mais essa colaboração. O número de dias ideal para trabalhar remoto está diretamente ligado ao tempo de deslocamento. Então, as pessoas que têm um tempo maior de deslocamento entre o escritório e a sua casa, elas preferem trabalhar mais dias, elas consideram ideal mais dias remoto, né? Enquanto que outras que têm um tempo de deslocamento mais curto, elas acham que o tempo ideal de trabalhar remoto pode ser menor. O investimento para locomoção é menor. É um fator crítico, né, no que é o considerado ideal aí. Trabalhar remoto é associado com alta produtividade, com alta performance, e colaboração é a única área em que existe uma pequena preocupação no impacto do trabalho, né? Então, assim, significa isso, que continuamos tendo alta produtividade, a gente continuamos sentindo que temos alta performance, a colaboração que pode ter um impacto um pouco negativo quando você fica muito no remoto. E o desenvolvimento de carreira é visto como o mesmo, assim, eles não sentiram que existe um impacto no desenvolvimento de carreira estando remoto. Ou estando uma perda de oportunidades. Talvez até por essa realidade, né, de, como você disse, já é uma prática mesmo das pessoas estarem, né, bem distantes das suas próprias lideranças, né? É verdade. Isso não impede avançar na carreira. E, além disso, Raquel, eu acho que existe também, nesse caso, a questão no Covid, onde estava todo mundo trabalhando em casa, né? Eu acho que qualquer situação que o remoto possa ter um impacto, ela fica todo mundo no mesmo lugar nesse sentido, né? Então, se eu trabalho muito tempo remoto e o meu colega vai para o escritório todos os dias, eu não sinto... eu não sinto tanto isso quando está todo mundo em casa, né? Verdade. Isso até se comentou bastante. Ou você faz as reuniões todo mundo remoto, ou todo mundo presencial, que é como funciona melhor. A gente está
são vários testes, né, que foram feitos, ainda, né, estamos fazendo, inclusive, né, ver o que funciona melhor. Exatamente. Um outro aspecto que a pesquisa mostrou é que sentir-se conectado, sentir-se informado sobre a empresa, sentir parte da empresa como um todo, as suas relações com o seu gerente, o seu engajamento com o seu time, etc., foi tido como o mesmo do que quando você vai ao escritório. Então, você está remoto ou você está no escritório, não teve nenhum impacto com essa questão de se sentir conectado. É interessante, né? E você acha que isso vocês conseguem atribuir a alguma prática também que vocês têm especificamente na Nokia? Eu acho que tiveram muita, no início da pandemia, a preocupação, a grande preocupação, principalmente pelo lado do time de RH, foi comunicar o máximo possível sobre o que estava disponível para o funcionário, em termos de recursos, em termos de ferramentas, ter esse canal de comunicação muito aberto, né? Então, eu acho que isso funcionou muito bem. Eu acho que para os gerentes, eu acho que foi um ano difícil, né? Você realmente garantir que os times estão comprometidos, conectados, navegando com todos os desafios que tudo isso, todas essas mudanças trouxe para todo mundo, né? Independente da gente ter esse viés forte na Nokia, em que as pessoas já tinham algum costume de trabalhar em casa, acho que trabalhar em casa, com seus filhos em casa, com todo mundo nesse contexto, gerenciar todas essas mudanças, eu acho que foi muito difícil. Eu acho que os gerentes tiveram um papel difícil esse ano, né? E eu acho que a gente procurou também fornecer algumas ferramentas para ajudar, e aí alguns treinamentos de como gerenciar seu time virtualmente, etc. A gente procurou fazer isso. Foi perfeito? Provavelmente não, né? Com certeza não. Mas eu acho que tentar manter esse canal aberto, acho que foi importante, né? E aí entra num outro ponto que apareceu na pesquisa, é que 80% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que eles conseguiram manter um work-life balance saudável durante o trabalho remoto, ou enquanto eles trabalham em casa, né? Percentual bem alto, né? Um percentual alto, que eu acho que passa um pouco por já ter essa cultura de poder trabalhar de casa, então todo mundo acho que já tinha tido essa experiência. Já tinha o seu esquema, né, que funcionava. Em algum momento já tinha essa possibilidade, né? Então eu acho que isso ajudou. E 71% dos respondentes disseram que eles têm que eles não têm desafios ergonômicos para trabalhar em casa, ou seja, que eles têm um ambiente adequado, que eles têm 77% disseram que eles têm uma área isolada em casa, que eles conseguem trabalhar, e só 8% disseram que eles têm algum tipo de problema de rede, de network, sei lá, minha internet não funciona tão bem, etc. Né? Então, eu acho que eu também acho que isso reflete um pouco, como você já tinha essa possibilidade de trabalhar em casa, eu acho que muita gente já tinha algum tipo de esquema organizado para quando ela pudesse, né, ou para os dias em que ela pudesse trabalhar em casa, né? Sim, acho que vocês têm uma situação assim bastante privilegiada, né? Se a gente considerar, acho que tem empresas, né, dependendo, né, do setor, da atividade, né, enfim, tem uma série de... Eu acho que inclusive a tecnologia por trás, né? Exatamente, com certeza. E, Mônica, falando até, né, em tecnologia, a gente está... Bom, falamos aí, né, de ambiente, e certamente, pelo que você está falando, vocês estão bem preparados e já têm, né, um plano e até uma previsão, né, para essa volta, né? O que você acha que vai ser a grande diferença, até, né, falando da questão da transformação enorme, né, que vocês estão vivendo também,
qual vai ser, digamos assim, a grande diferença, né, desse retorno ao híbrido mesmo, que hoje acho que vocês estão muito realmente né, no remoto, né? Mas esse retorno aí ao híbrido, o que vai, esse novo momento, o que é o mais importante? Eu acho que vão ter vários aspectos, Raquel. Eu vejo que eu acho que vai ser um processo de readaptação, estar de volta, né? Eu acho que inclusive das pessoas se sentirem seguras em estar num ambiente com outras pessoas em volta, né? Acho que independente de, não sei, estamos todos vacinados, eu acho que passamos um ano muito difícil e eu acho que cada pessoa reage de um jeito. Então, eu acho que também a gente vai ter que ter muita sensibilidade em respeitar essas diferenças. Acho que vão ter pessoas que não vão se sentir confortáveis num primeiro momento em estar dentro de uma sala fechada com um monte de gente em volta. Eu acho que vai ter todo um ajuste, né, nesse momento. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração e eu acho que a gente vai ter que ser bem sensível com relação a isso. E eu acho que o outro ponto é exatamente a gente estávamos eu acho que essa transição ela iria acontecer em algum momento, né? De que a gente pode trabalhar remotamente e funcionar muito bem. Eu acho que ela vinha acontecendo em passos pequenos, talvez, em algumas empresas, né? E eu acho que a pandemia veio para acelerar isso, né? Para mostrar que... E eu acho que isso agora é um caminho sem volta. Então, eu acho que as empresas elas têm que levar isso em consideração e fazer todos os ajustes necessários para que isso seja uma possibilidade, porque eu acho que isso ela traz uma motivação grande para o funcionário, né? E ter essa flexibilidade, eu acho que tem um impacto muito grande no quanto o funcionário acaba se engajando na empresa, né? E aí, pensando um pouco, porque hoje eu estou com esse assunto na cabeça, porque eu vim de uma reunião anterior hoje falando sobre isso, né? As empresas de tecnologia especificamente têm um desafio com relação a gender balance, por exemplo, né? E para mulheres, você ter essa flexibilidade em que você pode trabalhar remoto e que você pode gerenciar o seu tempo da forma em que você acha que é o melhor possível, eu acho que isso tem um impacto muito grande, inclusive no tipo de talento que você consegue trazer para a sua empresa. Então, eu acho que todos esses pontos as empresas têm que estar de olho agora. Como vai ser a minha política, como é que eu vou gerenciar isso, como vão ser os nossos acordos. Eu acho que tem um ponto das legislações trabalhistas também, que tem um impacto aí. Esse certamente tem que ser levado em consideração, talvez o maior desafio, que é o que anda mais devagar, né? Que não depende totalmente das empresas. Exatamente, não depende totalmente das empresas, mas eu acho que trazer esses pontos agora, levar esses pontos em consideração e começar, não é começar agora, eu espero que elas já estejam fazendo já há algum tempo, né? Eu acho que esse vão ser as pautas que vão ser trazidas. Eu acho que os funcionários vão, tendo visto que é possível, né? Inclusive para a gente, eu acho que vários paradigmas foram quebrados, sabe? Porque mesmo a Nokia, com toda essa cultura, ainda tinham alguns pontos que era assim, funcionário de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, não pode trabalhar em casa, ele tem que estar ele tem que estar lá no laboratório fisicamente. E aí funcionou super bem. Funcionou, então eu acho assim, acho que ainda o funcionário de R&D ele tem que ir ao escritório, ele tem que ter acesso aos equipamentos do laboratório, mas ele pode, parte do tempo dele, sim, trabalhar de casa, fazendo, enfim. Sim. Né? Mas legal esse ponto que você trouxe, porque eu acho que é isso, é aproveitar, a gente não está falando simplesmente de um novo modelo de trabalho no aspecto, né, físico, de onde exatamente a pessoa vai estar. Mas assim, isso vai impactar, né? Quer dizer, esse aspecto específico vai impactar uma série, né, de outras pautas que fazem parte, né, também, né, de estratégias, né, de capital humano. Como você falou, você vai ser capaz de atrair mais gente ou, né, de ser rejeitado por mais gente, dependendo de como estabelecer esse modelo, né?
E aí eu queria trazer, assim, só um último ponto que eu acho, né, bem relevante, porque eu sei que a Nokia, né, tem valorizado muito esse aspecto, pelo que a gente vem conversando, que é mais um elemento que talvez, né, que como é que você vê esse elemento ajudando também, né, ou né, a falta dele atrapalhando esse negócio funcionar, esse novo modelo funcionar, que é a segurança psicológica, né? A Nokia, até por questões de inovação, no passado já foi até citada na literatura, né, sobre o tema, e você trouxe que esse é um tema hoje muito, né, relevante que está na pauta. Como é que você vê o impacto da segurança psicológica nesse novo momento? Esse é um tema super em alta na Nokia atualmente. A gente tem um novo CEO desde o meio do ano passado, e ele trouxe esse tema muito fortemente, né? Ele vem falando sobre segurança psicológica desde quando ele começou a se expor dentro da Nokia, que foi até antes dele realmente oficialmente iniciar no cargo, né? E eu acho que ele tem falado muito sobre um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis para inovar, para trazer as questões de uma forma cada vez mais aberta, né? E aí, como você falou, numa empresa de tecnologia, a inovação é o ponto principal. Então, se as pessoas não se sentem confortáveis para inovar, se elas não acham que elas podem errar, se elas não acham que tem alguém ali atrás segurando no momento em que elas vão assumindo riscos e etc., e aí eu acho que a gente tem um grande problema numa empresa de tecnologia, né? Então, eu acho que isso é uma via de mão dupla. Eu acho que a segurança psicológica, especificamente nesse assunto do trabalho remoto, a empresa acredita, né, no funcionário, ela diz para o funcionário, eu tenho segurança de que você vai fazer o trabalho que eu espero que você faça, não importa onde você esteja, e o funcionário acredita que mesmo ele não estando lá fisicamente presente, que a empresa sabe o quanto ele está comprometido e o quanto ele está dedicado a entregar o trabalho que ele tem. Né? Então, eu acho que tudo isso permeia esse assunto de trabalho remoto também. Né? Eu acho que a gente tem que... e aí a gente volta talvez para aquele papo do início, né? Dos acordos claros, de você ter esses acordos claros e tudo mais. Eu acho que a segurança psicológica passa por isso também. Se eu sei o que a empresa espera de mim, é muito mais fácil eu me sentir seguro de que eu estou fazendo um trabalho de acordo com as expectativas, né? O que você, assim, da tua experiência, para a gente, nosso tempo tá terminando, o papo tá ótimo, e esse assunto a gente podia ficar falando dias, né? Na verdade, ninguém tem ainda essa fórmula ideal, mas pelo que você está contando, assim, vocês já avançaram bastante desse modelo que acreditam que, pelo menos, vão colocar em teste, né? Num primeiro momento e ver se de fato vai funcionar. Mas qual seria, então, vamos dizer, a tua recomendação para quem talvez esteja um pouco mais, né, atrasado nessas discussões, né, ainda pensando o que precisa priorizar até, né, para tomar essa decisão? Quais são, assim, talvez um elemento, um ponto que você acha que é fundamental, crítico, que deve ser levado em consideração? Você disse para o trabalho remoto, né? Para esse... eu acho que sim, a gente já nem, acho que está mais nesse híbrido, pelo menos assim, a gente está ouvindo algumas coisas que vão Trabalho 100% para o híbrido, né? remoto, outros que vão para o híbrido, acho que assim, 100% presencial está quase que, né, definido que ninguém vai, né? Eu acho que primeiro é uma mudança, eu acho que de mindset, né? Eu acho que se alguém tem ainda o mindset de que eu preciso ver fisicamente meu funcionário trabalhando para acreditar que ele está entregando, eu acho que precisa rever os conceitos urgentemente. Né? Eu acho que isso acabou. Então, eu acho que a minha recomendação tenha isso em mente, de que não tem como voltar atrás. Eu acho que daqui agora
é só para uma situação ainda mais ampliada de questões de como que o jeito de trabalhar vai funcionar, né? Então, tenha a sua cabeça aberta para isso e considere como que você pode fazer um movimento na sua empresa para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, tendo as políticas claras, tendo acordos claros, que os seus funcionários tenham muito bem estabelecidos quais são os meus objetivos como funcionário, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar e como isso... eu acho que isso é um ponto super importante, né? E eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer na Nokia com relação a isso. Como o meu objetivo individual está ligado ao objetivo da empresa, né? Verdade. Para que eu consiga enxergar como que eu estou contribuindo para aquele objetivo final lá na frente. E aí eu acho que isso tudo, o conjunto dessas ações, faz com que não seja tão importante aonde o funcionário está. Então, se um dia da semana, 2 dias da semana ou 3 dias da semana ele vai estar trabalhando em casa, ou ele vai estar trabalhando remoto, não é importante. O importante é como a gente tem todos esses aspectos alinhados e está todo mundo trabalhando no mesmo objetivo. Eu acho que é isso que as empresas têm que estar pensando agora, como que elas fazem o alinhamento, como fazer o alinhamento de todos esses pontos e esses aspectos. Não deixar nenhum aspecto desses, né, de fora. É interessante, porque, e no final das contas, né, Mônica, acho que essa tecnologia vai ajudar pra caramba, vai possibilitar, né, esse híbrido, mas no final das contas, assim, acho que, né, do que você está falando tem que dar atenção ao humano, né, o que tem de humano nessa história toda, quando você fala, né, dos acordos, do significado que as pessoas têm que dar ao trabalho, o novo significado, né, que as pessoas têm que dar ao trabalho, que já estão dando, né, acho que também esse período aí de toda essa crise também fez com que as pessoas parassem para pensar também onde é que elas querem estar, em que empresas elas querem trabalhar, como é que elas se conectam, né, pessoalmente com esses propósitos, né, das organizações. Então, enfim, acho que tem muito aí muito trabalho a ser feito e nesse campo aí do humano mesmo, né, além, lógico, da tecnologia. Com certeza, eu acho que a gente está vendo muitas conversas a respeito de como as formas de trabalhar vão mudar e qual o impacto da tecnologia nisso, né? Mas, no fim das contas, eu acho que o que a gente agrega valor, né, é sempre o lado humano, né? São as pessoas que trazem o que realmente agrega valor. Então, eu acho que tem que ter um cuidado com relação a isso também, né? Das empresas também não levarem demais para o lado tecnológico e esquecerem desse ponto que, na verdade, é o ponto-chave, né? Sim. Sem as pessoas nada acontece. Como equilibrar isso, eu acho que é um desafio. Com certeza. Mônica, a gente, como eu disse, a gente podia continuar aqui falando horas. A gente já fala horas, né? Nos bastidores também. Continuaremos. Mas, assim, acho que foi muito bom. Queria te agradecer pelo papo, pelos insights, né, você ter compartilhado aí tua experiência e ter inaugurado, então, aqui o nosso espaço aqui, né, de troca. Teremos outras conversas. Então, assim, só te agradeço e, assim, termino com quando você me falou que espera, e aí no Canadá, né, a previsão de que até julho, né, que você falou? Não, na verdade, até setembro, a previsão é de que toda a população esteja vacinada, né? Olha que maravilha. Até o final do verão. Então, vamos esperar. Termino só registrando, assim, né, o meu desejo de poder dizer a mesma coisa, né? Então, infelizmente, acho que aqui a gente vai sofrer mais, né? Então, até vai ser bom também saber depois como é que vai ser esse retorno
gradual, né? Cada país dentro das suas possibilidades, das suas possibilidades de fazer esse retorno e como é que vai se equilibrar. Bom, adorei o nosso papo, muito obrigada de novo. Eu que agradeço, foi uma delícia, estou à disposição. Espero que estou aqui sempre na torcida, apesar de não estar mais morando no Brasil, estou sempre na torcida pelo Brasil e espero que a gente possa em breve estar conversando sobre como as coisas estão se ajustando em todos os lugares, né? Tomara. Vamos em frente. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Tchau, tchau.